Boa noite. É com muita alegria e sob a égide do nosso Mestre Jesus que estamos iniciando nossas atividades de hoje. Sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudo. Para que nossas palestras possam continuarem sendo presenciais, é necessário que mantenhamos todos os cuidados com a asepsia contra doenças infecto-contagiosas. Vamos fazer a nossa parte. A programação das atividades do núcleo são exibidas no telão antes das palestras. Porém, quem preferir, na secretaria temos a programação impressa, além da modalidade digitalizada. Lembramos que o núcleo possui equipes de visitas a enfermos com aplicação de passe e fluidoterapia e também implantação de culto no lar. Mais informações na secretaria. Convido nossa companheira, Ângela, para harmonizar o ambiente com uma prece. Boa noite a todos. Vamos agora, buscar a serenidade dos nossos pensamentos, trazendo toda a nossa atenção para este momento. Amado Jesus, nós temos a certeza das vossas bênçãos sobre cada um de nós. Sabemos, ó Mestre, que vós nos dissestes que quando nos reuníssemos em vosso nome, aí vós estarias presentes. Portanto, vamos ter a certeza e imaginar o nosso Mestre presente neste momento, a sua luz iluminando a todos, trazendo paz aos nossos corações. E com certeza, neste momento, esta paz varre para longe a nossa ansiedade, as nossas dúvidas, porque Ele nos traz aquele convite de vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. E nós aqui estamos, Mestre, para cada vez melhor compreender os vossos ensinamentos, que sempre foram um convite para que cada um de nós pudéssemos tomar a nossa cruz e vos seguir. Porque a nossa cruz não é uma cruz imposta por Deus, mas sim a cruz das nossas necessidades, da nossa necessidade de aprender e da nossa necessidade de compreender que estamos sempre sob o amparo divino. Que a cada dia mais, conscientes desta realidade, possamos nos fortalecer na nossa caminhada, sempre com muita esperança, sempre com muita fé e muita coragem. Que assim seja. Nossas palestras são inspiradas no livro Vinha de Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 82, cujo título é Sem Desfalecimentos, e que está na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o tema, Sem Desfalecimentos, é com muita alegria que convidamos agora a nossa amiga Lília Mamed, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do nosso Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Lília. Boa noite. Sejam bem-vindos novamente. Bom, sem desfalecimentos. No dicionário, desfalecimentos é quando a gente desanima, A gente não tem ânimo, a gente perde as forças físicas para poder fazer as coisas. E Paulo, quando ele diz, e não nos cansemos de fazer bem,
porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecimento. Nessa carta de Paulo, ele nos mostra para que a gente não se cansa de fazer o bem. Porque quando a gente começa a plantar o bem, a gente vai ceifar, quer dizer, a gente vai colher, né? E ele adverte a gente para a gente não desanimar. E aí o Emmanuel vem trazendo para nós, esses 2 parágrafos, explicando o que o Paulo nos traz nessa leitura. Há pessoas de singulares disposições em matéria de serviço espiritual. Hoje creem, amanhã descreem. Entregaram-se ontem às manifestações da fé. Entretanto, porque alguém não se curou de uma enxaqueca, perdem hoje a confiança, penetrando o caminho largo da negação. Emmanuel nos diz que existe pessoas raras, né, singulares, que muitas vezes a gente conhece, pessoas que estão na fé e, de repente, ela não consegue nem curar uma enxaqueca, e aí elas param de ter fé, não acreditam mais em Deus. E não percebem que a confiança em Deus é constante. Eu ri aqui um pouquinho da enxaqueca, porque eu tenho enxaqueca. Tem gente aqui também que tem, que eu sei. E eu trabalho aqui na Casa Espírita, não sei já há quantos anos, mas a gente tenta fazer o bem sempre, né? Porque a gente começa a estudar, a gente começa a colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou. E quando eu tenho enxaqueca, eu peço ajuda espiritual. A gente acredita mesmo, né? Ai, me ajuda aqui, mas no início eu pedia para me curar. Hoje eu só peço força para me aguentar e enfrentar essa enxaqueca. E eu também comecei a tomar juízo, né? Comecei a cuidar mais de mim para poder enfrentar, né, esse passatempo, né? Porque nem vem sempre, né? E, graças a Deus, tem me ajudado bastante. E quando o Emmanuel fala dessas pessoas, né, eu conheço muita gente que fala que tem fé, né, aquela fé em Deus, aquela fé que, sim, que nada se abala. Mas, infelizmente, elas se entregam quando as coisas não acontecem na vida deles, né? Por quê? Porque a gente quer resultado imediato. Isso é de nós, e a gente sabe que tudo é no tempo de Deus, não é o nosso tempo. As coisas vão acontecer, mas é no tempo do nosso Pai. E Emmanuel ainda continua. Iniciam a prática do bem, mas, se aparece um espinho de ingratidão dos semelhantes, proclamam a falência dos propósitos de bem fazer. A gente pratica o bem e passa um tempo, a pessoa ela é ingrata com você. Ela nem lembra mais o que você fez por ela. E aí você se irrita, né? Poxa, né, eu trabalhei no bem, só que aquela pessoa me deu uma ingratidão, né? Ela não liga. E Emmanuel aqui, ele ainda fala novamente, são crianças que ensaiam o aprendizado na escola da vida, distante ainda da posição dos discípulos de mestre. Que ele fala, olha, não se preocupa com isso. Para de ficar querendo algo em troca porque você está fazendo bem. Porque os nossos irmãos que ainda não compreendem o bem que você está fazendo são crianças. Crianças que ainda
não tem o conhecimento que hoje você tem. Você tem o conhecimento hoje, você vem na casa espírita, você vem estudar na casa espírita para estudar o que Jesus nos ensinou. E muitos lá fora ainda não têm esse conhecimento. Então, faça o bem por fazer com amor. E não precisa preocupar se ele vai te agradecer, se ele vai fazer algo por você. Não precisa, faça o bem. Né? Compreenda que o outro ainda está na escola da vida, ele ainda é uma criança. Né? Como nós ainda estamos também, estamos caminhando aos poucos. Né? Só que nós temos uma pequena vantagem, porque a gente já tem esse conhecimento, né? Que é o estudo do Evangelho de Jesus, e vamos vivenciá-lo a cada dia em nossas vidas. A nossa responsabilidade é maior. E aí ele vem. O exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Quem ama em Cristo Jesus, guarda confiança em Deus e feliz na renúncia e sabe alimentar a esperança. Como é que a gente ama o Cristo? Conhecendo o Cristo. Porque a gente começa a conhecer alguém, a gente vai amando aquela pessoa. Né? Se a gente não conhece, a gente não ama. E aí, às vezes, quando eu falo, eu estou cansada, eu rezei muito, eu pedi muito a Deus, estou cansada. Não precisa falar isso, não precisa cansar, porque tudo que a gente colhe, né, tudo que a gente faz, né, a gente vai colher. Não é hoje, não é amanhã, não é depois, né, como eu falei, e Emmanuel aqui de trás para nós, é no tempo de Deus. Então, primeiro a gente tem que amar a Deus. E quando a gente ama, a gente faz esse exercício todos os dias, né, com amor. O que é trabalhar com Cristo? A gente tem um ouvido de ouvir, né? Não precisa grandes coisas. Às vezes, até dentro da nossa família, a gente não tem um tempo para ouvir aquela pessoa que está dentro da nossa própria casa. Eu falo muito, né, para que a gente não precisa se irritar com a vida, né, com as pessoas, a gente tem que ter um diálogo bovino. A gente tem que... Como é que seria esse diálogo bovino? A pessoa, mas isso está acontecendo, que não sei o quê. Né? É um diálogo que você não vai retrucar, mas você vai estar ouvindo aquela pessoa, e aquela pessoa, né, ela está recebendo um bem que você está ouvindo. Né? Como diz o Chico, coloque a água da paz, enche a boca de água, segura, mas aguenta firme. E é um trabalho, eu falo que não é fácil, né? A gente tá sempre de bom ânimo para poder fazer o bem. Mas, mesmo cansado da vida, não cansado de Deus, você tem um tempo para poder se doar. Você pode ter certeza que você tem. Às vezes, uma pessoa te liga, às vezes até sem querer, e aí você pergunta, e aí, como é que você está? Eu liguei errado. Não tem problema não, é até bom eu te ouvir sua voz. Né? São pequenos detalhes da vida da gente que a gente pode ajudar. E Emmanuel ele nos traz muito isso, porque às vezes a gente tem que renunciar para que a gente possa fazer o bem. E a renúncia, gente, é difícil a gente renunciar a alguma coisa da vida da gente para poder fazer o bem. Mas alguém aqui já fez o bem? Eu sei que todo mundo já fez, porque vocês são espíritas e todo mundo aqui faz o bem. Mas quando a gente faz o bem, né, qual é aquele sentimento que você tem dentro de si? Vocês ficam tristes ou ficam alegres?
A gente fica alegre. É um sentimento, falou assim, graças a Deus eu consegui ajudar. É um sentimento ótimo. E aí ele vem falando, né, que o mal extenui o espírito, mas o bem vigora sempre. Então, quando a gente faz o bem, a gente está trazendo benefício para o nosso corpo físico. Nós estamos trazendo benefício para o nosso espírito, para a nossa mente. E quando a gente extenua no mal, quando a gente escolhe o mal, a gente vai adoecer, infelizmente. Essa é a verdade. Porque fazer o bem é bem para nós também. Então, não se canse, faça o bem. E ele vem novamente dizendo para nós, o aprendiz sincero do Evangelho, portanto, não se irrita, nem conhece a derrota nas lutas edificantes, porque compreende o desânimo por perda de oportunidade. Essa é a palavra, oportunidade. Quem realmente está aprendendo no Evangelho, quem tem esse conhecimento, que, gente, eu falo isso por experiência própria, porque quando eu comecei a estudar o Evangelho, eu comecei a conhecer verdadeiramente a Jesus e o porquê das coisas. E isso me trouxe, né, uma vontade de me querer mudar, de eu ser outra pessoa, melhor do que eu era antes. E hoje, eu me dou para o bem. Essa é a oportunidade. É uma oportunidade que nós temos, porque nós estamos no mundo de provas e expiações. E quando a gente desanima com algo, porque aconteceu alguma coisa que deu errado, porque se deu errado é porque não era para ser. Então, a gente tem que voltar e pensar, por que deu errado? Quando a gente começa a perceber isso e agarrar as oportunidades da vida, a gente aprende, a gente não se cansa, a gente caminha. Porque vão surgir oportunidades para você fazer o bem, a toda hora. Tem um amigo meu, não vou falar o nome, ele até já comentou aqui nos estudos. Falar, ele vai saber quem que é. Vocês também que estudam com a gente sabem quem que é. Né? Nós tínhamos uma amiga que vendia espetinho e chegou essa pessoa aqui da Casa Espírita estava lá, comendo espetinho. Aí chegou uma pessoa necessitada pedindo o espetinho. E ele falou assim, não, eu não tenho para comprar. E ele tinha, mas ele não quis dar. Perdeu a oportunidade? Perdeu. De ajudar? Perdeu. Então, assim, falar sincero, não, hoje eu não vou te dar, não. Do que mentir, né? Falar que não tem, às vezes tem. Né? Então, assim, são oportunidades que Jesus coloca em nossas vidas para que a gente possa melhorar a cada dia no bem. E aí ele vem... Problemas da alma não circunscrevem a questões de dias, semanas terrestres, nem podem viver condicionadas a deficiências físicas. São problemas de vida, renovação e eternidade. Nessa parte ele fala, né, que tudo que nos acontece... a gente não precisa achar que as questões que aparecem para nós são questões que vão ser resolvidas em dias, né, nas semanas, no mês. São questões que a gente tem que passar para que a gente possa melhorar. Todos nós sabemos aqui que nós reencarnamos. Que nós reencarnamos para quê? Para melhorar, né? Então, se acontece algo em nossas vidas, se foi de ruim, a gente tem que repensar nas nossas escolhas.
Mas, às vezes, Ele coloca na vida da gente para ver como a gente vai reagir diante daquilo que está acontecendo. Vamos ver se agora ela aprendeu. E aí acontece uma coisa. Como é que é a sua reação? Comece a prestar atenção. Orai e vigiai, orai e vigiai. Então, a gente achar que vai resolver de um dia para o outro, não vai. São de decorrências das nossas vidas. Tudo que vem é para a gente melhorar. E ainda ele fala aqui, viver condicionados à deficiência física. E esse aqui é o que pega mais a gente. Eu não vou, porque eu não consigo andar. Não vou fazer o bem, porque eu não dou conta. Eu não vou fazer isso, porque a minha deficiência me impede. Estou doente, eu não dou conta de fazer. Gente... a gente conhece o gigante deitado, Mendonça, como é que ele... Jerônimo Mendonça. Ele mexia só daqui para cima. Daqui para baixo era tudo paralisado. E a mãe dele reclamava que dos filhos deles, que eram normal, o único que saía era ele que mais saía de casa. Mas o que esse homem, quem quiser saber, procure na internet para você ver. Que esse homem ele ia em todos os lugares fazendo bem. Então, nem a deficiência dele impediu que ele fizesse o bem. A gente conhece muitos, Dr. Bezerra de Menezes, que mesmo doente ajudava as pessoas. Chico Xavier, com o olho dolido, ele estava lá presente, cansado, velhinho. E ele estava lá trabalhando. Às vezes, deitado, eu li um livro uma vez, não estou lembrada, uma senhora que ajudava, ela foi envelhecendo, até nos seus minutos de desencarne, ela estava ajudando, ouvindo as pessoas. Minutos depois que a pessoa foi embora, ela desencarnou. Então, a gente tem que parar de falar assim, eu sou impossibilitada. Não, gente, um tempo que a gente pode tirar da nossa... Até dentro de casa. Às vezes, você vê que a pessoa ali está querendo falar e você está com falta de paciência. Eu falo muito dentro de casa, porque lá é a nossa escola da vida. Lá é a nossa... onde a gente vai passar o maior tempo e é lá que a gente vai crescer. Devido às nossas atitudes. Então, não vamos deixar essas oportunidades passar na nossa vida. Se esforcem. Eu sei que, às vezes, quem tem enxaqueca, às vezes derruba mesmo, mas não impedem de você fazer uma oração na hora, e dando força, pedindo força para poder se restabelecer. Às vezes, uma pessoa amiga, mesmo se você tiver enxaqueca, reze por ela, ou agradeça. A gente tem que lutar todos os dias para que a gente possa não cansar, não desfalecer. Porque muitos têm essa fé, mas desistem dela porque não conseguiu as coisas. E nós sabemos que, às vezes, nem nessa vida nós vamos conseguir, mas de acordo com que a gente trabalha, com que a gente insista no bem, a gente vai acontecendo coisas que a gente fala assim, nossa, a gente nem percebe, mas, será que eu mereço isso? Isso já me aconteceu. Não é que eu fico procurando fazer o bem, gente, mas assim, eu abri uma porta para mim, para eu poder ter o tempo e vir na casa espírita, estudar, ouvir uma pessoa, ouvir meus filhos, as minhas filhas, ouvir um amigo quando é necessitado, visitar alguém, conversar. São um bem maior pela outra pessoa quando ela está ali, toda preocupada, passando por problemas, e ela quer falar, e você está ali para ouvir.
Então, a gente não pode desanimar. Ai, meu Deus, hoje já saiu tudo errado. O carro não andou, está chovendo. Não, eu vou fazer o bem. E no finalzinho, o Emmanuel está concluindo tudo aquilo que ele já falou desde o início. Não te canses, pois, de fazer o bem, convencido, todavia, de que a colheita por tuas próprias mãos depende de prosseguires no sacerdócio do amor sem desfalecimento. Gente, o agricultor é um exemplo muito simples. Ele vai lá, compra um terreno, ele capina, ele demarca o terreno, ele prepara a terra, ele ara a terra, ele escolhe as sementes boas, ele planta essa semente, ele molha, ele aduba, e no final ele tem a colheita. Então é isso que Jesus quer, que nossa Mãe amada, que Deus quer que nós não desfalecemos. Vamos ter ânimo para ajudar. Nós estamos aqui tendo a oportunidade de ajudar. Nós não podemos perder essa oportunidade. Porque quando desencarnarmos e chegarmos ao plano espiritual, ele fala, uai, mas você não mandou fazer, você não fez? Mandei. Você que não prestou atenção, você deixou passar, você quis ficar no seu sofá, você quis ficar porque estava chovendo, você não quis andar a pé porque seu carro estragou. Vamos pegar as oportunidades. Porque quando a gente faz o amor, gente, é aprendizado. Comece. Primeira coisa, conhece a Jesus. Por que ele é tão querido até hoje? Ele é muito querido. Porque ele nunca desanimou. Gente, ele trabalha até hoje. Mesmo com o que a gente faz. Nesse planeta. E ele está assim, não vou desistir jamais. Porque nenhuma ovelha se perderá. Então, primeira coisa, tenha o conhecimento. Vem buscar o conhecimento. Praticar o bem é todos os dias. É um exercício que vocês vão fazer. Porque vai chegar um ponto que praticar o bem é natural. Vai vir de você. Vai ser simples. Quando você vê, você já fez. Comece. Hoje, amanhã e sempre. Vamos começar a fazer o bem. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho, para que a gente possa crescer espiritualmente, crescer mentalmente, também no conhecimento. Isso é muito bom. E eu agradeço mais uma vez ao presidente da casa pela oportunidade de estar aqui falando esse texto maravilhoso, que é um aprendizado para mim também. Tá bom?